Oi, bom dia. Continuando a nossa etapa de reflexões, né, do primeiro momento, aquele bebezinho recém-nascido que chegou nos teus braços, né? Ficou faltando uma parte que eu acho extremamente interessante nós abordarmos. Nós vamos dividir em duas etapas, tá? Uma, quando a gente recebe o bebê, é muito importante você observar se o teu pediatra examinou o quadril da criança. Às vezes, quando é parto normal ou mesmo parto cesárea, né, a criança fica naquela barriga e ela pode ficar numa posição que a cabeça do fêmur sai de dentro do acetábulo da bacia. E aí a gente pode só perceber isso muito mais tarde. E aí, se a gente percebe muito mais tarde, tem que fazer cirurgia, a criança pode mancar pro resto da vida. É uma situação muito chata, muito difícil, e às vezes a gente não sabe se no berçário que deveria viu isso, né? E se o pediatra no primeiro dia observou isso. Eu não vou dar o nome, mas existe uma forma, né, da gente observar, pede ao seu pediatra para observar isso. Se realmente a cabecinha do fêmur, do osso do fêmur, está dentro da bacia, tá bom? Porque é simples, se não tiver, não precisa ficar desesperada. Às vezes tem um tipo de roupa que se coloca, um macaquinho que se coloca, tem que colocar 3, 4 fraldas para que as perninhas estejam mais abertas, né? E aí a cabecinha entra dentro do acetábulo. Existem maneiras de se fazer, mas é importante você lembrar ao teu pediatra para não esquecer de observar esse detalhe, tá bom? Isso é um ponto que eu queria falar. E o outro que ficou faltando é a respeito de cólicas, né? Lembra que a gente estava falando nos anteriores sobre o tubo digestivo não ser maduro, ou seja, imaturo? O intestino também é imaturo, tá? Então é importante que quando a criança ela tenha muitas cólicas, toda criança tem cólica, né? Umas têm mais cólicas e outras têm menos cólicas, mas todas têm. Então, é por essa imaturidade do intestino delgado e grosso. E o que acontece? Quando a criança, às vezes, até a gente observa, né? Ela tá amamentando, o esôfago ele vai formando um movimento que a gente chama de peristáltico para empurrar o leite pelo esôfago, para chegar no estômago, né? Aí no estômago chegar no intestino, e aí tá lá no intestino grosso, certo? Ela engoliu ar pra caramba, por isso é importante quando ele for, você colocar seu bebê no bico, ver se ele tá abocanhando toda a auréola, né? E se é um bebê muito ansioso, muito nervoso, ele mama, ele chora, ele abre, aí ele respira o ar, aí depois ele chora, aí ele mama de novo, e isso ele vai engolindo ar, né? E esse ar, quando chega lá no intestino, por isso que é importante a gente botar a criança pra rotar, né? Para sair o máximo de ar que ela tenha tomado junto com o leite, no finalzinho esse ar não fica lá. Porque na hora que começar a amamentar novamente, e esse movimento peristáltico começar lá no intestino grosso, aí os gases estão lá e a criança vai chorar durante a mamada, né? É uma cólica assim horrorosa. Então é importante a gente ter essa noção de arrotar bastante após acabar de amamentar. Eu sei que no início a criança a gente fica lá horas fazendo tapotagem nas costas e não arrota, né? Depois que deita, aí arrota às vezes, né? Então a gente tem que estar observando. Esse início é assim, mas depois, gente, logo começa a arrotar e que arrotão, né? E é importante isso. Então, as cólicas, elas são comuns. Umas têm mais cólicas, outras têm menos cólica, tá? Então, assim, existe medicamentos, né, que os alopatas costumam prescrever, mas toma cuidado, tá? Fica dando Luftal, de Medicona toda hora, também não é legal. Todos os medicamentos, eles têm efeitos colaterais, eles precisam ser utilizados no momento certo, na hora certa, sob a supervisão médica. Não sai porque a vizinha falou que tá dando isso ou aquilo, né? Eu sei que muitas vovós gostam de dar chá de camomila. Eu gosto do chá de erva doce, erva cidreira, se a criança, 2 pontos, não está no aleitamento materno. Não esquece que ela tem que ter o leite materno até o 6º mês, tá bom? Então, se ela não está no aleitamento materno, está fazendo o aleitamento misto ou com a mamadeira, né, com os leites em pó, né, você pode dar chazinho, sim. Mas eu gosto de erva doce ou erva cidreira. O camomila, não. Eu sei que muita gente usa camomila. Na homeopatia,
O bebê camomila, como a gente fala, é um bebê extremamente birrento. É um bebê que chora, 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 que é uma coisa na hora que você dá, joga fora. É um bebê que é muito irritado, muito nervoso. É um bebê que só quer colo. Sabe aquele bebê que você tem que colocar no colo para poder ele dormir? Tem pais que colocam no carro, andam no carro, né, em volta do quarteirão ou no carrinho para a criança poder dormir, ou tem que ficar no colinho, né? Então esse bebê é o bebê camomila na homeopatia. É um bebê extremamente chorão, birrento, nervoso. Geralmente o cocô é um cocô meio fétido, meio esverdeado, com muitas cólicas, né? Ele é verdade, mas é um bebê muito birrento. Então eu não gosto de dar o camomila como chá. Porque a gente pensa que é um chazinho, que é o fitoterápico, que é uma plantinha que mal não vai fazer. Muito pelo contrário, ali tem uma grande quantidade do princípio ativo, né? Então, quando a gente dá a camomila na homeopatia, a gente dá a CH, ela já foi diluída e concentrada para o bebê na fase dele, e não o chá diretamente. Tá? Então eu não sou fã do chá. Toda vez que eu vejo o bebê tomando muito chá de camomila, ele fica um bebê igual a isso que eu te falei agora, né? Então a gente fica assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ele ficou desse jeito porque tomou muito chá de camomila, ou ele era realmente um bebê assim para tomar esse chá de camomila? Mas enfim, é difícil a gente verificar, né? Por isso que eu gosto mais do chazinho de erva doce e erva cidreira. E dentro da homeopatia, a gente tem vários tipos de medicamentos homeopatas, o dioscoreia, licopódio, tem vários, né? Colossins, tem muitos medicamentos que a gente gosta de dar. Esse é o mais importante, eu acho, dentro da homeopatia, que agrada as mães demais. É as cólicas do bebê e os refluxos, onde a gente consegue, o soninho também, onde a gente consegue ajudar bastante com a homeopatia, tá? Então, era isso que eu queria falar sobre as cólicas, né? Ah, quantas vezes o bebê faz cocô? No início, a criança, eu falo assim, mama, caga. É isso mesmo, né? Mamou, quer dizer, ela tá mamando, aí tá tendo aquele movimento peristáltico, aí o leite que já tinha sido absorvido na outra mamada, que tá lá no intestino grosso, ele recebe aqueles movimentos e ele caga na mesma hora. Então tem o mama-caga e depois, mais tarde, vai diminuindo a frequência do cocô. O cocô no início pode ser um cocô verde, é normal, tá? Depois ele vai ficando mais amarelado, né? O cocô que está mais esverdeado, mais tarde, né? É um cocô que tem mais gases. A bebê engoliu muito ar. Então, um cocô com mais cólicas. O bebê teve muita cólica. Um cocô amarelinho é um cocôzinho melhor. Mais tarde, quando a criança começa a comer, aí o cocô fica da cor daquilo que comeu, né? Ainda tem muitos restos alimentares. A gente chama de fezes lientéricas, com restinho. Parece que comeu e nem foi digerido. Isso acontece muito depois dos 6, 7, 8 meses. O início, né, da entrada dos alimentos sólidos, né? Mas no início. Agora, falando nisso, o alimento sólido, né, as papinhas, elas só devem entrar depois do 4º mês. Porque o engolir, você viu? Fazer esse processo de engolir é a partir do 4º mês. O desenvolvimento neuropsicomotor, ele é crânio, como a gente fala, caudal, né? Então ele começa lá em cima, vai se desenvolvendo, tanto que primeiro o pescocinho fica em pé, né? Depois ele começa a já querer se erguer, sentar. Aí depois ele começa a engatinhar, para depois começar a andar, certo? Então essas coisas é o desenvolvimento neuropsicomotor crânio, como a gente fala, até a cauda, até lá o finzinho do bumbum, né? Então vai se desenvolvendo nessas etapas, por etapas. E a partir do 4º mês, ele já tem a capacidade de fazer a deglutição, o engolir. Antes não. Então se você tem um bebê, a partir do 4º mês, ele não está fazendo aleitamento materno exclusivo. Ele está fazendo aleitamento com o leitinho. Eu posso introduzir uma frutinha? Pode. Mas geralmente a gente começa primeiro com suquinho, né? Suquinho de laranja-lima, coadinho, a laranjinha, nada de colocar açúcar, certo? Nada, açúcar nem pensar. Então a gente coloca o leitinho de laranja, o suquinho de laranja-lima, de mamão,
de pera, de maçã, feito na hora, coadinho, com um pouquinho de água, sem açúcar. A gente começa com esses suquinhos. Depois do suquinho, a gente pode então, né, já depois do quarto mês, quarto ou quinto mês, a gente pode introduzir então a papinha, né, que é as frutinhas amassadinhas. Então a gente continua a banana prata, a pera, a maçã, o mamão. Mas em primeiro lugar, a gente introduz assim a banana e a maçã e a pera, a gente coloca no forno com casca e tudo e cozinha, sem açúcar, sem canela, pelo amor de Deus, sem nada. Você cozinha com casca e tudo. Aí depois você tira as cascas, né? Amassa bem amassadinho e começa a dar para ela. Depois que ela comeu, o seu bebê comeu, né? A criança comeu direitinho, aí você já pode dar in natura. Tá? Porque aí o intestino já absorveu, você já observou que deu tudo certo, aí você pode começar então a dar a papinha de frutinha, tipo raspadinha. Pega a maçã, já raspa e já dá na boquinha. Pega a perinha, já raspa e dá na boquinha. Eu gosto mais da maçã Fuji, né? E daquela perinha que é d'água, sabe? Bem molinha. E a banana prata, eu gosto mais da banana prata. Quando a criança está com diarreia, você pode dar banana maçã. A banana maçã tem bastante potássio e prende. Mas não dá quando o cocô tá muito duro, porque daí vai prender mais ainda. E quando a criança tá nessa fase de diarreia, perdendo muito potássio, a banana maçã é a que tem mais potássio, tá bom? E a gente falou de banana, da maçã, da pera e do mamão papaya, né? E pode dar. Muita criança não gosta de mamão papaya não, viu? Elas meio que não gostam, mas depois mais tarde acaba gostando. Mas o mamão você não põe pra ferver não, pelo amor de Deus, nada de cozinhar. O mamão é natura mesmo, tá bom? Tanto o suquinho de mamão, aí você pode já nesse momento fazer um suquinho de mamão com laranja, tá? Mamão com cenoura, certo? Você pode introduzir, pode ir colocando aos pouquinhos. Sempre coloca uma coisinha nova e repete por 3 dias para você verificar se realmente, né, a criança não desenvolveu nenhuma alergia, nada. Aí depois você introduz um novo alimento. Porque aí você tem certeza, aquilo que fez mal, naquele momento fez mal, não significa que você vai nunca mais dar. Você pode substituir, deixar um tempo, depois voltar mais no futuro a introduzir, reintroduzir. Se você enfia um monte de coisa junto, aí você fica sem saber, né? Você fica sem saber se quem é que causou isso. Às vezes, por exemplo, eu já tive paciente que tinha alergia à banana, ficava com tudo aqui vermelho, outros fazem diarreia, outros ficam assados. Assado geralmente é quando a gente enfia um monte de coisa ácida, né? Aí dá tomate, aí dá suco de laranja, aí suco de limão, suco de maracujá, abacaxi, e aí aquele bumbum, né? O xixi, o cocô fica ácido, fica o bumbum um pouquinho mais ácido. Então, sempre observando com bastante parcimônia em relação a tudo isso, certo? Que mais? Aí depois, passou o mês, lá pelo 6º mês, estou falando de gente que não tem aleitamento materno exclusivo, que é até o 6º mês. Aí a gente vai introduzir a sopinha, né? A sopinha, eu, Cláudia, gosto de pedir para fazer 3 raízes. Primeiro, começar, né, com 2 raízes, 2 legumes e 2 verduras. E nós vamos falar, então, no próximo dia, como que nós vamos fazer essa sopinha.